Há muitos séculos atrás, em uma terra repleta de histórias e lendas, viveu um homem chamado Judas Iscariotes. Ele era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo para fazer parte de seu círculo íntimo e acompanhar seus ensinamentos e missão na terra. Judas nasceu em uma pequena aldeia, filho de uma família humilde de pescadores. Desde jovem, mostrava-se inteligente e curioso, sempre buscando aprender mais sobre as tradições e ensinamentos judaicos. Sua vida seguia um curso tranquilo e comum para um homem de sua época, até o momento em que cruzou o caminho de Jesus. A vida de Judas mudou radicalmente quando ele ouviu falar de um pregador carismático que atraía multidões com suas palavras de sabedoria e poderosos milagres. Curioso e intrigado, ele decidiu se aproximar de Jesus e se juntar aos demais discípulos que o seguiam. Ao longo do tempo, Judas desenvolveu um profundo respeito e admiração por Jesus. Ele testemunhou os milagres realizados pelo Mestre, ouviu suas parábolas e ensinamentos sobre o amor, a compaixão e o perdão. Judas acreditava firmemente na missão de Jesus de trazer a salvação e a esperança ao mundo. Contudo, à medida que o tempo passava, Judas também começou a nutrir desejos pessoais e ambições ocultas. Ele desejava ver Jesus estabelecendo um reino terreno glorioso, onde ele próprio pudesse ocupar uma posição de poder e prestígio. Essa ambição começou a turvar sua visão e a comprometer sua lealdade ao Mestre. A traição de Judas ocorreu em um momento de grande tensão e conflito. Em uma fatídica noite, ele concordou em entregar Jesus às autoridades religiosas em troca de 30 moedas de prata. Esse ato traiçoeiro levou à prisão e condenação de Jesus, culminando em sua crucificação. Após a traição, Judas foi tomado pelo remorso e pela culpa. Ele percebeu o terrível erro que havia cometido e buscou devolver o dinheiro manchado de sangue, desesperado por se redimir de sua ação. No entanto, suas tentativas de reparação foram em vão, pois o dano já havia sido feito. Tomado pela angústia e pelo peso de sua traição, Judas não conseguiu encontrar paz em sua alma. A tormenta interior o consumiu, levando-o a um fim trágico e solitário. Ele se enforcou, pondo fim à própria vida e selando seu destino com um triste desfecho. A história de Judas é um lembrete poderoso das consequências de nossas escolhas e ações. Ela nos ensina sobre a importância de cultivar a sinceridade, a lealdade e a integridade em nossa jornada pela vida. A traição de Judas nos alerta para os perigos da ambição desmedida e da busca por poder a qualquer custo. Além disso, a história de Judas também nos convida à reflexão sobre o perdão e a redenção. Ela nos mostra que, mesmo diante de escolhas erradas e arrependimentos profundos, sempre há espaço para o aprendizado e a transformação. Devemos aprender com a história de Judas para evitar os caminhos da traição e buscar a sabedoria e o amor em nossas relações com os outros e com nós mesmos. A traição de Judas a Jesus é um evento complexo e multifacetado, sujeito a diferentes interpretações históricas e religiosas. De acordo com os relatos bíblicos, a traição de Judas foi motivada por uma combinação de motivos, sendo alguns dos principais. Ambição pessoal. Como mencionado anteriormente, Judas nutria desejos pessoais de prestígio e poder. Ele pode ter sido seduzido pela ideia de um reino terreno glorioso liderado por Jesus, onde ele ocuparia uma posição de destaque. Desilusão com a mensagem de Jesus. Alguns estudiosos argumentam que Judas pode ter se sentido desiludido com o foco de Jesus em valores espirituais e no reino dos céus, em vez de buscar uma revolução política e militar para libertar o povo judeu da opressão romana. Influência das autoridades religiosas. Alguns relatos sugerem que os líderes religiosos da época podem ter influenciado Judas e o convencido a trair Jesus em troca de uma recompensa financeira. Quanto ao destino de Judas após sua morte, a tradição cristã é unânime em retratar sua traição como um ato de grave pecado e consequências terríveis. Segundo os evangelhos do Novo Testamento, Judas se enforcou pouco depois de trair Jesus. O livro de Mateus, Mateus 27, 3, 5, descreve que ele sentiu grande remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos e confessou sua culpa: pequei, entregando sangue inocente. No entanto, ele não conseguiu encontrar alívio em seu arrependimento e acabou tirando a própria vida.
A história de Judas serve como um alerta sobre as consequências de nossas escolhas e a importância de cultivar valores como lealdade, integridade e compaixão. No âmbito religioso, sua história também é frequentemente lembrada como uma lição sobre a importância do arrependimento, do perdão e da busca por uma vida reta e justa. O destino de Judas também pode ser interpretado como uma mensagem sobre a gravidade das escolhas morais e a necessidade de enfrentar as consequências de nossas ações. É importante notar que o tema da traição de Judas e suas motivações são objeto de discussão e análise há séculos por estudiosos, teólogos e historiadores, e diferentes tradições religiosas podem ter interpretações variadas sobre esse episódio.